Você sabia que o filme Macaco, baseado no conto de Stephen King, mudou várias coisas da história original? Aqui você vai descobrir as 10 diferenças entre o filme e o conto original. E vou deixar uma dica muito legal no final do vídeo, então vamos lá para a lista. E para iniciar a nossa lista de 10 diferenças entre o conto O Macaco e o filme, a gente já precisa falar sobre o Hall e sobre como a vida dele é bem diferente, já que o Hall no filme ele é divorciado e tem um filho. E esse filho dele, né, que é o Pete, ele é fruto de uma gravidez acidental, a gente acaba descobrindo isso no decorrer do filme, e a relação ali entre pai e filho é um pouquinho tensa, né? E aí no decorrer da trama, né, o filme ele vai buscando realmente explorar, né, essa questão emocional dos dois personagens, enquanto enfrentam aí grandes perigos envolvendo o macaco, buscando através disso dar uma profundidade, uma dramaticidade maior na relação dos dois. Porém, diferente do filme, aqui no conto, na verdade, o Hall ele é casado com uma mulher chamada Terry, e eles tiveram 2 filhos. Um deles se chama Dennis, que é o filho mais velho do casal, e o filho mais novo se chama justamente Pete, igual, né, o personagem do filme. Então a gente percebe que essa adaptação que o filme fez, na verdade, reuniu, né, os 2 filhos num personagem só e levou aí para as telonas somente o filho mais novo aqui do conto, o Pete. Porém, não é só essa diferença que existe em relação à família do Hall, e a gente também tem que falar sobre o pai dele. A gente descobre no filme, né, que o pai do Hall se chama Pete, ele é um piloto de avião, e ele sempre traz lembrancinhas, né, das suas viagens para casa. E aí no decorrer do filme a gente vê até um momento, né, em que ele leva o macaco para uma loja de penhores, para se desfazer do macaco, e ele é mostrado, né, como alguém que acreditava também na maldição desse boneco. Porque inclusive tem uma cena, né, no filme que ele tenta destruir, né, o brinquedo com um lança-chamas, porém a gente não tem grandes informações do desfecho do que aconteceu. Ou seja, o filme deixa claro que o pai do Hall, ele era realmente consciente, né, de que aquele brinquedo tinha sim alguma maldição, alguma influência espiritual, demoníaca, enfim. Enquanto que aqui na história original, a figura do pai do Hall e do Bill, ela é uma figura que você não sabe muitas informações. O que a gente sabe aqui na história original é que ele fazia parte da Marinha Mercante, ou seja, também, né, trabalhava muito com viagens. Ele também trazia coisas de lembranças, né, dessas viagens para casa. Porém, é dito aqui que o Hall não sabe muita coisa sobre ele, porque quando ele era muito pequeno, o pai acabou desaparecendo, abandonou a família, e aí o Hall e o Bill foram criados pela mãe. Porém, no desenrolar aqui do conto, né, em alguns momentos o Hall ele começa a se questionar se o pai dele realmente simplesmente abandonou a família ou se ele desapareceu por conta, né, por causa do macaco. Inclusive, se você nunca leu o conto, eu vou deixar o link do livro aqui na descrição do vídeo para você poder comprar se tiver interesse em conhecer a história original. A gente também precisa falar sobre o Rick, que é uma adição diferente na história. Rick é aquele personagem que acaba encontrando, né, um macaco na casa da tia Aida, que é a tia do Hall e do Bill, e assim que ele tem contato com o macaco, ele começa, né, a ter uma relação meio obsessiva com o boneco. Mas de qualquer forma, ele acaba levando o macaco até o Bill, que é o irmão gêmeo do Hall, mas ele acaba se arrependendo e quer pegar o macaco de volta, porém o Bill se recusa a devolver. E ele acaba bolando todo um plano, né, ele acaba sequestrando o Hall e o Pete para usar eles como uma moeda de troca, porém o Rick acaba morrendo, né, durante o filme. E aí esse é um detalhe muito curioso, porque o Rick ele acaba funcionando ali como uma espécie de segundo antagonista, né? E aqui no conto original, na história original, ele não existe. Ele não é citado em nenhuma oportunidade aqui na história original. Realmente foi uma adição que o filme fez aqui, né, com o intuito de tomar aí alguns caminhos diferentes da história original. E não só o Rick não existe, como não existe também nenhum personagem aqui que seja, né, paralelo, que seja muito parecido com ele. Realmente ele é uma criação 100% original do filme. Mas a gente também sabe que além do macaco e do Rick, eles não são, né, a única ameaça do filme. E a gente fala também sobre o Bill, que é uma outra questão também que foi muito alterada no filme. Ele é o cara, né, que vai acabar mexendo com o macaco para gerar várias mortes, né, que na verdade o intuito dele é se vingar do irmão dele, do Hall, porque ele acredita, né, que a mãe acabou morrendo por conta do Hall mexer com o macaco, e ele tem essa angústia, ele tem essa mágoa, essa vontade de se vingar do irmão por causa disso. Isso é uma alteração muito significativa aqui com relação à história original, porque na verdade aqui o Bill ele é um personagem secundário, a gente acaba vendo até mais dele em flashbacks do que necessariamente ali no momento em que a história está se passando realmente. Ele aparece aqui no início, né, já adulto. Ele tem um diálogo bem breve aqui com o Hall, e no decorrer do conto, né, você percebe que apesar, né, de traumas, apesar de tudo aquilo que eles passaram quando eram crianças, ele conseguiu, né, de alguma maneira superar aquilo e ter a sua própria vida, levar uma vida normal, né. A gente descobre aqui que ele é advogado, tem uma vida bem sucedida, ou seja, na história original o Bill ele não aparece de forma alguma como uma figura ruim, uma figura vingativa, ele é realmente um cara muito normal.
E antes da gente continuar, se você está gostando do vídeo, não se esquece de deixar o joinha aí para fortalecer e ajudar o canal a crescer cada vez mais e eu poder trazer mais vídeos como esse. E vou falar uma curiosidade extra com relação ao Hall e o Bill. No conto original, eles não são irmãos gêmeos. Outra personagem que acaba ganhando mais espaço no filme é a mãe do Hall e do Bill. Ela desempenha, né, um papel bem importante na infância dos dois. Apresentada, né, como uma mãe amorosa que realmente se dedica e se preocupa com os filhos, ensina para eles também, né, o significado da morte, de como lidar com ela, né, de que a morte faz parte também da vida, sendo um elemento muito importante, né, que vai acabar reverberando durante todo o filme e também ser o grande ponto de virada, né, já que ela vai acabar morrendo por conta do macaco, ela vai acabar morrendo ali por causa de um aneurisma, e isso acaba mudando para sempre, né, a vida dos irmãos. Já que no conto a gente não tem tantos detalhes assim, até porque a gente tá falando de um conto, né, de 30 e poucas páginas, então realmente é uma história mais direta ao ponto, ainda que aqui o Stephen King consiga, né, desenvolver aí alguns personagens. A morte dela aqui é mencionada, mas sem dar muitos detalhes, mas o que a gente acaba sabendo aqui é que ela morre de embolia cerebral. Isso acontece logo depois que o Hall começa a ter contato com o macaco. Não fica claro se ela morreu por conta disso, mas fica implícito, né, fica aí para discussão se a mãe dele morreu realmente por causas naturais ou se houve ali alguma influência de fato do macaco. Mas é claro que ela também não é a única personagem que existe aqui no conto original que sofre alterações no filme. Tem uma outra personagem também que a gente vai falar agora. E aí a gente precisa falar, né, sobre a babá do Hall e do Bill. E aqui eu tenho que adiantar que tanto no conto quanto no filme ela acaba morrendo e morre até cedo na história. Porém a maneira com que essas mortes acontecem é diferente. E uma curiosidadezinha é que o nome delas é diferente também. No filme o nome dela é Anne, enquanto que no conto o nome dela é Beulah. Acho que é assim que se pronuncia, não faço a mínima ideia de como fala esse nome. E no filme ela acaba sendo, né, decapitada sem querer ali por um chefe de cozinha. E a cena ali, como o filme de um modo geral, é tratado com um humor meio sombrio. É uma cena bem bizarra, né? De uma morte que acaba acontecendo na frente do Hall e do Bill. Algo que também vai marcar muito para eles. E pelo fato deles terem presenciado, né, a morte dessa mulher, eles começam a ter a sensação, até mesmo a certeza de que, na verdade, quem está causando tudo isso foi justamente o macaco. E aí isso muda completamente de figura quando a gente vai para o conto, porque aqui no conto a babá deles acaba morrendo logo depois que o Hall tem contato com o macaco, e ela morre assim de uma maneira muito aleatória, muito bizarra, assim, numa discussão boba, ela acaba levando tiro e morre. Uma morte bem trágica também, né? Só que aqui também, por se tratar de um conto, ela não é muito detalhada. A gente sabe realmente bem o básico, porém, aqui tem menos certeza para os personagens se o que aconteceu com ela realmente teve alguma influência do macaco. O que também abre aí, né, margem para certas discussões com relação a esse momento da história. E falando em momento, essa é uma ótima oportunidade para você se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Então aperta o botão aí, se inscreve porque não custa nada e me ajuda muito. E seguindo para mais diferenças aqui da história, a gente tem que falar também sobre o tio, né, do Hall e do Bill, que também tem uma diferença bem interessante com relação ao personagem no conto e com relação ao personagem no filme. Que após a morte da mãe dos dois, né, eles acabam indo morar com os tios deles, que no caso é a tia Aida. E o nome do tio muda aqui também com relação ao filme e com relação ao conto, já vou entrar nesse detalhe. No filme o tio dele se chama Tio Chip. Ele é uma figura não tão carinhosa assim, né? Um tio que os personagens ali, que o Hall e que o Bill vão se lembrar com grande carinho dele. E também ele acaba sendo morto muito rapidamente, né? Logo após ele aparecer ali no filme, ele já tem uma morte muito rápida. Então é um personagem que acaba passando realmente mais rápido na história. Enquanto que no livro a gente tem uma diferença mais interessante, tá? Aqui no conto ele se chama Will e ele é apresentado como uma figura mais carinhosa, uma figura mais presente na vida dos meninos, né? É dito aqui em alguns momentos da história que eles se divertem juntos, eles saem para pescar, então eles acabam tendo ali lembranças mais carinhosas, lembranças mais legais com relação ao tio Will aqui na história original do que com relação, né, ao tio Chip no filme. Porém a relação que a gente sabe deles aqui também, né, no passado, e a gente não sabe exatamente as causas aqui da morte do Will, se ele realmente morreu por alguma influência do macaco. E falando no macaco, ele também sofreu uma pequena alteraçãozinha, que eu acho que na verdade foi mais uma escolha narrativa, né, do diretor, porque no filme ele não mata crianças, né? Ali no máximo que ele acabou matando ali foram adolescentes, mas crianças realmente
ele acaba não matando nenhuma durante o decorrer do filme, o que se difere bastante do conto, né? Inclusive, eu acredito que essa escolha foi até pro diretor conseguir focar mais ali, né, com relação ao Hall e o Bill, mas no livro a gente acaba sabendo que, por exemplo, 2 amigos ali dos irmãos acabaram morrendo por circunstâncias que a gente também fica assim, será que foi por causa do macaco ou será que é uma grande coincidência? E assim como a morte da babá, a morte deles também é retratada aqui de uma maneira trágica, né, de uma maneira muito triste também. Um deles, que é o Johnny McCabe, ele acaba caindo, né, do alto de uma casa da árvore enquanto ele estava brincando. E o outro é o Charlie Silverman, que acaba morrendo num acidente de trânsito. O ponto é que ele dá mais detalhes, né, sobre a morte desses personagens, né, diferente ali da babá e da mãe do Hall. Aqui ele dá mais detalhes sobre a morte desses 2 meninos. Se você quiser saber mais detalhes, também você pode conferir no livro. Como eu falei, o link está aqui na descrição. E se o filme economizou não querendo retratar muito essa questão de crianças, a gente não pode falar o mesmo sobre os adultos, né? Porque aqui se tem uma coisa que o filme não economiza, é com relação aos adultos, e esse também é um outro ponto muito diferente aqui do conto. Porque apesar de realmente ter várias mortes no conto original, o filme tem muito mais mortes do que o conto. Na verdade, o que a gente tem aqui é um grande dilema, né? Um grande, não só drama, mas também um terror com relação ao que fazer com o macaco, né? No caso é o Hall. O que ele vai fazer com esse macaco aqui nessa história? Enquanto o filme ele busca, né, trazer um pouco desse exagero, né? Um pouco dessa comédia com terror, né? Com mortes realmente bem absurdas. E aí a gente também entra nessa outra diferença, né? Que o tom das 2 histórias é muito diferentes entre si. O filme tem um estilo mais dinâmico, né? Ele tem ali realmente situações mais exageradas, mais escrachadas, né? Ele trabalha muito esses elementos de comédia no meio do terror, né? Aquele terrir que é muito famoso, inclusive por conta de influência do Sam Raimi, lá com o segundo Evil Dead principalmente. Então, por mais que a gente esteja vendo um filme de terror, a gente tem esses elementos, né, super exagerados, que acabam se tornando ali de alguma maneira meio engraçados de se ver. Enquanto que o conto, ele realmente ele tem uma abordagem mais séria, uma abordagem mais pé no chão, uma abordagem mais dramática, porque ele vai pegar realmente ali, né, na questão psicológica dos personagens, no desenvolvimento psicológico deles, desse trauma, né, que acabou perseguindo o Hall durante toda a vida, e esse senso, né, de tensão, de medo constante do que o macaco pode fazer, porque às vezes parece até mesmo que no conto o macaco tem vontade própria, ele consegue fazer as coisas sozinho. Inclusive, falando sobre o destino do macaco, eu fiz um vídeo em que eu conto a história original completa, você pode clicar aqui, e lá eu falo também sobre como que foi o desfecho da história original e que fim levou o macaco no livro. Então já clica nesse vídeo para você conferir, mas se você quiser ver esse outro vídeo aqui também, eu acho que você vai gostar bastante. Então é isso, muito obrigado a quem ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo.